Descomplicando a Economia, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e antes da gente começar esse vídeo, quero deixar alguns recadinhos para vocês, tá bom? Se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo, que está válido essas informações, então eu vou pedir aqui uma forcinha para vocês, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixem aquele like que me ajuda muito a trazer novos assuntos, novos temas para vocês. E comentem também aqui embaixo tudo o que vocês estão achando, se ficou alguma dúvida, que assim que possível eu retorno para responder para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre um popstar da economia. Será que você sabe o que é PIB? E será porque... E você sabe... Será que você sabe o que é PIB? E será que você sabe por que ele é tão importante para a sua vida? Bom, é isso que eu vou explicar para você no vídeo de hoje. Sem mais delongas, bora lá! Então, o PIB, ou a sigla que compõe a palavra que nós vamos aprender agora, é Produto Interno Bruto. Podemos acabar o vídeo então, editor? Não! Produto Interno Bruto significa o seguinte, é eu fazer a somatória de todos os bens e serviços produzidos numa economia durante o período de um ano. Aí você deve se perguntar, mas são todos os bens e serviços produzidos que se levam em conta nessa contagem? Não! São todos os bens e serviços finais produzidos numa economia durante esse período. Os bens intermediários, a gente vai incluir eles no cálculo, mas de outra forma. Porque a gente quer evitar uma coisa chamada dupla contagem. Tá muito difícil? Então vem comigo nesse exemplo aqui, olha. Imagine um país que exista 3 setores produtivos da economia. O setor primário é o cara que é o seu João. O seu João tem uma fazenda nesse país e ele é o responsável por plantar trigo. Só que o seu João fala assim, eu não vou plantar trigo à toa, né? Eu vou plantar trigo porque alguém precisa de trigo para fazer alguma outra coisa. Então o seu João vai lá e vende esse trigo a R$1 para o senhor Paulo. O senhor Paulo está no setor secundário da economia. Então você deve pensar o seguinte, o que o senhor Paulo faz com esse produto? O setor secundário é justamente a indústria. O senhor Paulo ele vai agregar valor ao trigo que o seu João plantou. Então ele vai fazer do trigo a farinha de trigo. Uau! Tá, beleza. Ele fez a farinha de trigo, mas o senhor Paulo também não é besta e fala assim, se eu produzir farinha de trigo é porque alguém realmente precisa usar isso em alguma coisa. Então ele vai lá e vende a R$2 para o senhor Francisco. E o senhor Francisco quem é? Ele está no setor terciário da economia. O senhor Francisco ele pega a farinha de trigo que ele comprou do senhor Paulo a R$2 e faz o pãozinho para vender na padaria dele todo dia de manhã para você a R$3. Uau! Nessa conta, se a gente fosse parar para fazer uma analogia, o PIB desse país, desses 3 setores produtivos, seria igual a R$13. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e o senhor Paulo e o senhor João, eles não entram nessa contagem? Bom, aí é que tá, galera. Para se evitar dupla contagem, o valor do trigo e o da farinha de trigo já estão embutidos no pão que o senhor Francisco está vendendo para você todo dia de manhã. Por isso, o saldo de economia desse PIB, ou seja, o valor de PIB dessa economia, é os R$3, beleza? Então, explicado só, galera, vocês devem estar pensando agora que o PIB significa a riqueza de um país, correto? Não, isso está totalmente errado, mas é um equívoco muito comum e eu vou explicar para você o porquê. Bom, toda vez que a gente fala que o PIB está relacionado à riqueza, a gente está passando uma falsa sensação que o país tem uma espécie de tesouro nacional, quando na verdade não é isso. O PIB está relacionado a fluxo de receitas. Então vamos pensar no seguinte, imagina um rio e esse rio ele deságua no oceano. Aquela corrente de água que saiu do rio e chegou no oceano, ela tem um fluxo contínuo. E é justamente isso que o PIB faz. Ele está relacionado a esse fluxo de novas receitas geradas por bens e serviços finais produzidos na economia. Agora, onde a riqueza entra nessa história? Bom, ela não entra, mas vamos explicar para você o conceito da riqueza. Riqueza está relacionada ao acúmulo. Então, pensa numa piscina aí. Pensa numa piscina? Beleza. A piscina é um reservatório de água, correto? Quando ela chega no limite de água dela, ou ela para ali, ou se eu continuar enchendo essa piscina de água, ela vai transbordar. Então, a riqueza é justamente isso. É o acúmulo de capital, ou o acúmulo de riquezas que eu tenho. Beleza? Tá, aí você deve estar se perguntando, e por que o PIB está tão na moda então nos dias de hoje? Editor, coloca aí as notícias que saíram do PIB recentemente. Olha só, temos várias notícias, né, galera? E por que ele é tão importante para você? Bom, o PIB ele é a medida de desempenho de um país relacionada à produção. Se um país não produziu nada em um determinado ano, o seu PIB será zero, ele é nulo. Então,
a gente pode tirar alguns indicadores daí, beleza? O PIB ele é uma medida de comparação de desempenho produtivo entre países. Eu posso pegar o PIB do Brasil e comparar ele com o PIB da Índia, por exemplo. Além disso, eu posso fazer uma evolução histórica do PIB ao longo do tempo. Eu posso pegar o PIB de 2010 até o PIB de 2015 e ver o que aconteceu nesse determinado período de tempo que eu estou analisando. Será que o meu país foi produtivo ou será que ele foi improdutivo? E posso fazer o seguinte também, eu posso fazer o PIB dividido pela quantidade de habitantes que eu tenho em um determinado país. E com isso eu tenho algo chamado PIB per capita. E o que é PIB per capita? É o quanto cada indivíduo compõe dentro da produção daquele país. É claro que essa não é uma medida de qualidade de vida ou qualquer outra forma, mas é algo que pode ser uma medida de desempenho para a economia de um país, beleza? Então, galera, esse foi o Descomplicando a Economia de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito do PIB. E se não entendeu alguma coisa, algum ponto desse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente tirar as dúvidas, beleza? Então, vamos para mais uma. Muito obrigado pela audiência de vocês e